Hoje faremos uma apresentação sumária do Diário Oculto de Geoffrey Hodgson. Geoffrey Hodgson nasceu em Lincolnshire, na Inglaterra, em 12 de março de 1886 e deixou o corpo em Auckland, na Nova Zelândia, em 23 de janeiro de 1983. Alguns dos teósofos mais antigos conheceram-na ainda nessa existência dele. Ele escreveu cerca de 60 livros e 400 artigos sobre diferentes temas relacionados com a vida espiritual, yoga, hierarquias angélicas, vegetarianismo, a tradição dos mistérios e o ocultismo. Ele participou de várias experiências clarividentes com cientistas relacionadas com datação de fósseis, regressão no tempo, observações da matéria atômica e subatômica, efeitos superfísicos da música, o processo de gestação dos embriões, a cura e vários outros temas. Foi inteiramente dedicado à disseminação de um conhecimento de teosofia, termo muito usado pelos mestres, dando palestras em vários países do mundo, temperando seu profundo conhecimento com uma genuína humildade. Seu diário oculto, Luz do Santuário, só foi publicado após a sua morte por sua esposa Sandra, como sugerido por seus mestres. Isso então indica aquela atitude do verdadeiro teósofo que é humilde, não quer se aparecer, não tem ambição espiritual e só permitiu que o conhecimento dele ser não só um discípulo, mas um iniciado, com contato quase que diário com seus instrutores espirituais, fosse conhecido somente após a sua morte. O livro contém um resumo autobiográfico e, a seguir, registros ao longo dos anos dos eventos e experiências ocultas que podiam ser divulgadas ao público para servir de estímulo aos aspirantes e discípulos. O seu diário oculto não contém aquilo que foi publicado, não contém tudo aquilo que ele registrou ao longo dos anos. Foi feita uma pré-seleção, inclusive com a orientação dos seus mestres, mas ele era extremamente consciencioso e só permitiu a publicação daquilo que podia ser divulgado para o público geral. Agora, então, alguns registros sobre discipulados e os mestres serão apresentados. Eu procurei fazer uma seleção de alguns, não todos, alguns registros relacionados com o discipulado e com algo relacionado com os mestres e seus discípulos. Vamos agora fazer essa apresentação retirada do seu diário oculto. Ele é aceito como discípulo em provação, em 16 de novembro de 1925. Isso significa que ele foi aceito como discípulo em provação com 39 anos de idade. Pouco depois de ter sido recebido em provação pelo mestre Kuthumi, tive uma vívida experiência fora do corpo de tê-lo visitado outra vez. Ele já tinha visitado os mestres várias outras vezes. Ele estava sentado numa longa sala em sua própria casa, com vários alunos mais novos que estavam confortavelmente acomodados perto dele. Quando cheguei, tive o grande privilégio de ser colocado num coxim elevado perto dele à sua esquerda. Ele falou para todos nós. O discipulado é uma intensificação dos testes do período probatório. Cada qualidade do discípulo, seja favorável ou adversa, é ativada pelo relacionamento mais íntimo com o mestre. Um depois do outro, seus erros e fraquezas tornam-se manifestos e são aparentemente ampliados. Esse processo, inevitavelmente, aumenta as dificuldades da vida pessoal do discípulo e
algumas vezes levam-no quase ao desespero. Falhas e erros, fraquezas e mesmo vícios dos quais ele se acreditava incapaz, mostram-se nele, causando-lhe considerável autodepreciação e dor. Porém, ele não deve desesperar, pois sua vida interior torna-se cada vez mais rica e bela. Seu poder egóico aumenta regularmente sob a influência de seu mestre e, com sua ajuda, ele é capacitado a superar tudo. Suas fraquezas, tanto as ativas como as latentes, até mesmo as latentes, devem se tornar absolutamente claras para ele, para que ele as conheça e assim possa eliminá-las de sua natureza. A ignorância das fraquezas e limitações é uma das grandes barreiras para o desenvolvimento oculto e espiritual. O discípulo deve se conhecer inteiramente, ser modesto e humilde a respeito de suas capacidades e ter os olhos abertos no que tange suas limitações. O discípulo deve ser sábio a seu respeito, deve depender de si mesmo, não procurando ajuda externa. Na verdade, deve tornar-se seu próprio guru. Obviamente, isso é um processo. Ele não começa tornando-se seu próprio guru, mas com o passar do tempo vai sendo encorajado, tudo o leva a adquirir a capacidade para orientar a si mesmo, não ser dependente de orientação exterior. Portanto, o discípulo deve estudar a vida, observar suas próprias reações e respostas a cada incidente, pequeno ou grande, pois dessa forma ele aprende e cresce. Em especial, o discípulo deve prestar atenção às pequenas coisas, sua aparência pessoal, conduta, seu comportamento com os outros e quando sozinho, suas maneiras, a forma de falar, contato com animais, empregados, com os atendentes nas lojas, crianças, amigos. Tudo isso deve trazer a marca do discipulado, isto é, da impessoalidade, autocontrole, requinte, pureza, dignidade e espiritualidade, pois essas coisas devem ser as qualidades de caráter do discípulo. Em outras palavras, o discípulo não deve achar que as coisas do mundo não importam, que o que importa é a sua meditação, o seu contato interior. Não. O discípulo é um agente dos mestres no mundo. Consequentemente, ele deve ter um comportamento no mundo que dê essa ideia da dignidade, da impessoalidade, da seriedade com que os mestres tratam toda a humanidade. Retorno ao santuário. Essa, então, é uma instrução que o seu instrutor direto, mestre Polidorus Issurenus, fez para ele já em 1944, quando ele estava morando na Nova Zelândia. Obviamente, nós pulamos vários registros, inclusive um em que ele é apresentado ao mestre Polidorus Issurenus, que então assume a sua orientação. E isso por um fato muito importante, porque os dois tinham um elo kármico em vidas anteriores, e isso é um aspecto imprescindível para todo o processo de discipulado. Nós temos que ter um elo kármico com o mestre para nos tornarmos discípulo dele. E aí vamos perguntar, mas então estamos numa situação impossível, como é que eu posso ter um contato com o mestre? Criando esse contato, fazendo serviço altruísta no mundo em nome do mestre, dedicando-se a um determinado mestre. Então, criando um elo kármico que futuramente, então, virá a dar os seus frutos. Então, o mestre Polidorus Issurenus falando para ele: toda a sua vida nesta encarnação
foi mapeada para você desde o começo e você, como um ego, aceitou o plano. Sua infância foi cuidada e você foi salvo da morte mais de uma vez, como quando você engoliu uma moeda e ficou asfixiado, e quando seu cavalo saiu galopando. Sua entrada na senda era a única consideração para você, que devia estar pronto para trabalhar e sofrer, como na verdade você fez. Os grilhões já estão se soltando, pois você fez seu próprio caminho com seu esforço. Para um de vocês pode parecer estranho que ele devia estar pronto para trabalhar e sofrer. Esse ponto talvez valha a pena mencionarmos, porque numa etapa bem avançada da senda acelerada, quando o discípulo já recebeu umas tantas iniciações e está perto do término de sua jornada, perto da quarta iniciação, ele deve cuidar para liquidar todos os seus débitos kármicos. E isso então é algo que nós verificamos na vida de todo auto-iniciado, como por exemplo, Madame Blavatsky, que em sua vida de serviço dedicado enfrentou mil e umas tribulações, sofrimento físicos, doenças, foi insultada, passou por todo tipo de provação. Então, tem que estar preparado não só para trabalhar, mas para sofrer, para resgatar finalmente o restante do seu karma para dar os últimos passos na senda acelerada. Você começou aquela senda 8.000 anos atrás no Antigo Egito e vem trilhando-a desde então. Você encontrou a luz e a doutrina da luz, tanto em encarnações masculinas quanto em femininas, no Antigo Egito e mais tarde na Grécia. Seu caminho passou pela Palestina no tempo de Cristo, depois por Alexandria, onde os gnósticos o receberam. Avançou firmemente na ciência oculta, com breves interlúdios de mundanismo, a maior parte dos quais lamentáveis. Seu siddhi de comunicação, o seu poder de comunicação telepática, por meio da transferência ou faculdade de receber comunicações em plena consciência, está dizendo em plena consciência, em contraste com o mediunismo. Em breve veio à tona e seu arcanjo instrutor, Betelda, o desenvolveu com uso. Em parênteses aqui, Betelda era um arcanjo com o qual ele teve contato ao seguir o trabalho de umas fadinhas e de repente ele teve uma grande expansão de consciência e aquele imenso ser, um arcanjo, começou a se comunicar com ele mal podia acreditar porque estava num plano de consciência extremamente elevado e então estabeleceu aquele contato telepático que perdurou ao longo de sua vida e foi através desse arcanjo Betelda que ele recebeu, Geoffrey Hodgson, recebeu inúmeras instruções a respeito da vida dos devas, das hierarquias angélicas, que permitiram a Geoffrey Hodgson, então, escrever inúmeros livros sobre devas e o trabalho das hierarquias angélicas. Agora, seu siddhi está outra vez em operação e vai se desenvolver ainda mais à medida que sua vida se torne mais estabelecida. Você é, acima de tudo, um mensageiro, um portador da luz para os homens. Os próximos 20 anos de sua vida vão lhe levar a grandes alturas espirituais e ocultas, e em grande medida por causa de sua capacidade para receber diretamente a luz que os grandes seres propõem lhe conceder, cada vez mais. Esse elo, formado agora entre nós, vai durar até o fim da vida dele e possivelmente de futuras existências.
porque eu fui indicado como o mensageiro deles, quando eles, os mestres, quando eles não desejam falar diretamente. Para restabelecer sua confiança e tranquilizar seu coração, eu lhe digo essas palavras. Em 1945, às 3h30 da madrugada, ele estava lendo as cartas dos Mahatmas e, de repente, se torna consciente do mestre Kuthumi. Sou eu, mestre Kuthumi, cuja atenção foi detida por sua leitura cuidadosa de minhas cartas dos primeiros tempos e por seus pensamentos e memórias de minha pessoa. Você faz bem em aproveitar ao máximo este período de espera para estudar sob a direção de nosso irmão egípcio, mestre Polidórios Isurenos, que é muito instruído na Kabbalah e nas escrituras dos judeus e de outras civilizações. Vejam só, pode parecer estranho, você faz bem em aproveitar ao máximo este período de espera. Que espera? Vejam a data, fevereiro de 1945, a Segunda Guerra Mundial ainda não havia terminado. Geoffrey Hodgson estava como confinado à Nova Zelândia, não podia fazer viagens para outros países para prosseguir com o trabalho que ele já tinha feito antes da guerra, de lecionar, de dar palestras, de dar cursos em diferentes países. Então, enquanto está esperando, volte a estudar mais profundamente a literatura existente.